Todos bem-vindos a mais uma aula de ecologia. Na aula de hoje temos como tema as interações ecológicas. Vamos estudar como os organismos em diferentes ambientes interagem entre si, promovendo relações que podem ser harmônicas e desarmônicas. Mas antes, quero te pedir, caso você não seja ainda inscrito no canal, se inscreva, clique ali no botãozinho vermelho, siga e receba as notificações de novos vídeos aqui. Se você gostar dessa aula, você pode deixar uma curtida também, e assim esse vídeo pode chegar a mais pessoas. Pois bem, as interações ecológicas são formas como esses seres vivos vão interagir relacionando-se no ambiente. E essas relações podem ser de duas naturezas. Elas podem ser harmônicas, quando nenhum desses organismos é prejudicado, eles vão se beneficiar mutuamente ou um se beneficia e para o outro a interação é neutra. Além disso, a relação também pode ser desarmônica, que é aquela quando um dos organismos envolvidos vai sair prejudicado, vai ter um prejuízo por se relacionar com o outro. E aí, essas relações harmônicas e desarmônicas podem ocorrer dentro de uma mesma espécie, que é o que nós chamamos de relação intraespecífica, ou uma interação entre espécies diferentes, que seria uma interespecífica. Vamos começar pelas relações harmônicas. A primeira relação harmônica intraespecífica é a relação de sociedade. Numa relação de sociedade, os organismos que convivem, eles são separados anatomicamente, ou seja, cada um deles tem seu próprio corpo, com, inclusive, algumas adaptações para a função que ele exerce dentro daquela organização. Então, eles têm divisão de trabalho, eles operam cada um com sua função dentro da sua sociedade. Por exemplo, na colmeia nós temos aquelas abelhas que são as operárias, nós temos os zangões, temos a abelha rainha, e cada um desses organismos vai possuir uma morfologia diferente. De igual forma, temos também o cupinzeiro, o formigueiro. Então, numa sociedade, os organismos apresentam características corporais de acordo com a sua função desempenhada. Em contrapartida, uma colônia é um conjunto de organismos unidos anatomicamente, ou seja, eles podem ter estruturas corporais semelhantes, é o que nós chamamos de isomorfos. Uma colônia isomorfa é aquela em que todos têm a mesma estrutura corporal e parece ser uma coisa só, como, por exemplo, os corais, e temos as colônias que têm estruturas corporais diversificadas, diferenciadas, como é o caso das caravelas. Então, tanto corais como caravelas são associações de colônias de organismos do grupo dos quinidários. Então, esses grupos de organismos, no caso dos corais, eles vão ter as formas corporais semelhantes, que dá um aspecto de ser uma coisa só, e as caravelas não. Nas caravelas você tem uma parte dos organismos adaptados e com estrutura corporal para flutuação, outro grupo vai formar os tentáculos para capturar as presas e obter alimento daquela colônia. Então, lembrem sempre disso. A sociedade, os organismos da mesma espécie não estão unidos anatomicamente. Na colônia, sim, eles formam um corpo só, um conjunto só. Então, à esquerda nós temos um coral, então dá a impressão de que é uma coisa só, sendo que pode ter entre milhares e milhões de indivíduos, e uma caravela, na qual nós temos nessa imagem a diferenciação de organismos de acordo com a sua posição no conjunto, na colônia. E uma relação, e aí começamos agora as relações desarmônicas dentro de uma mesma espécie. O primeiro caso é o caso de canibalismo. O canibalismo é quando um organismo vai devorar, vai se alimentar de outro da mesma espécie. Um exemplo claro disso é quando nós temos, por exemplo, a cadela, que porventura tem um filhote com alguma deficiência, um filhote que vai sofrer até uma morte prematura, e ela come o próprio filhote, comendo o organismo da sua própria espécie. Também ocorre exemplo na espécie humana. Algumas tribos que são antropofágicas, que comem carne humana, há registros antropológicos disso de muito tempo já, e em algumas situações extremas, como no caso de um avião que caiu na Cordilheira dos Andes, alguns anos atrás, parte da tripulação acabou devorando os corpos daqueles que morreram naquele acidente. Competição. A competição em si é uma disputa. Nesse caso, vale atentar ao fato de que existem duas competições.
as competições intraespecíficas, que é esse caso aqui, e as competições interespecíficas, que vamos estudar mais à frente. No caso da intraespecífica, são indivíduos da mesma espécie que disputam um determinado recurso. Por exemplo, dois machos podem disputar uma fêmea, e essa é uma disputa intraespecífica. Ou duas alcateias disputarem o mesmo território. Ou pássaros da mesma espécie que disputam alimento. Esses são casos de competições intraespecíficas. Mutualismo. Nas relações agora interespecíficas entre espécies diferentes, começamos a ver as harmônicas. O mutualismo é aquela interação na qual os organismos estão tão intimamente associados que eles possuem um vínculo de dependência. Ou seja, evolutivamente essas espécies diferentes passaram a interagir de modo que hoje não conseguem mais sobreviver uma sem a outra, uma relação de interdependência. É o caso dos cupins com as bactérias que digerem celulose. Os cupins dependem de se nutrir da madeira, só que eles não conseguem digerir celulose. Para isso, se associaram ao longo do tempo com bactérias que têm enzimas específicas para digerir esse polissacarídeo. Também temos os líquens, que são organismos criados, formados a partir da combinação de fungos e algas. Os fungos, eles ganham dessa interação as moléculas de carboidratos fabricados pelas algas, que são riquíssimas em energia, e essas algas produzem por meio do processo fotossintético. E o que os fungos oferecem à alga? Oferece a possibilidade dessas algas viverem em locais mais expostos à luz, que elas não vão precisar competir com outras algas, por exemplo, na lâmina d'água, no ambiente aquático. Também temos um outro exemplo clássico de mutualismo, que é a interação entre as leguminosas e as micorrizas. São fungos que vão se propagar nas raízes das leguminosas. Inclusive, um estudo da área de botânica há muitos anos já evidenciou a importância das micorrizas, inclusive para as florestas, na qual elas formam o que se chama de Wood Wide Web, que seria uma conexão, como a nossa internet, que é entre diferentes grupos de plantas, na qual eles se comunicam e trocam moléculas de carbono através da conexão por essas redes de micorriza no solo das florestas, principalmente florestas tropicais. Então, à esquerda, veja a diferença de uma raiz sem as micorrizas, aqui nessa imagem, e aqui com as micorrizas. Então, repare o seguinte, a superfície de absorção aqui é muito maior. Então, as micorrizas, elas são um fator de sobrevivência, um fator positivo para que as leguminosas consigam obter mais nutrientes do solo. E aqui um líquen, alguns líquens que você pode observar, que são essas associações de algas e fungos, que inclusive também são considerados organismos bioindicadores, ou seja, eles indicam a qualidade ambiental de determinado ambiente. A presença deles pode denotar que aquele ambiente possui uma boa qualidade ambiental. Comensalismo. Comensalismo é quando o organismo se beneficia de outro ou das atividades de outro sem causar prejuízo a ele. Então, um exemplo que nós temos é a rêmora. A rêmora é um peixe que se adere ao tubarão, então ela possui uma ventosa na parte posterior do seu corpo e ela vai se aderir ao tubarão e se alimenta dos restos que aquele tubarão vai deixar do alimento. Então, após a sua nutrição, após a sua alimentação, os pequenos pedaços que sobram de comida servem de alimento para a rêmora. Então, essa é uma relação comensal. Ela vai se nutrir dos restos da atividade nutritiva do tubarão. Protocooperação já é uma cooperação entre organismos, mas que eles não são independentes um do outro. Então, eles vão cooperar, um organismo vai favorecer a atividade de outro, mas não necessariamente dependendo exclusivamente dele. O exemplo que nós temos, que inclusive no filme Procurando Nemo é muito bem elucidado, é quando você tem o peixe palhaço vivendo dentro das anêmonas. As anêmonas são quinidárias, então elas têm quinidoblastos, são células urticantes. O peixe palhaço ele faz a limpeza das anêmonas, garantindo que não fique sujeira ali entre os tentáculos daquele
pólipo daquele organismo césseo fixo. E o que o peixe palhaço ganha? A proteção. Então ele fica protegido de predadores à medida que ele se esconde no meio dos tentáculos da anêmona. Também temos pássaros que comem carrapatos dos bois. Aqueles pássaros não se alimentam estritamente disso, mas eles conseguem boa parte do alimento comendo carrapatos parasitas do gado, né? E o boi ganha nessa interação a eliminação dos parasitas que estão ali sugando o seu sangue e tirando nutrientes da sua corrente sanguínea. Inquilinismo. O inquilinismo também é uma relação harmônica entre espécies diferentes, porque no inquilinismo um organismo vive sobre o outro. Então, o exemplo que nós temos são as bromélias, que vivem sobre árvores de grande porte, como o jequitibá. Também as orquídeas também fazem isso. Então, elas sobrevivem vivendo sobre um outro organismo. Qual é a vantagem para quem é o inquilino? Por exemplo, no caso das bromélias e orquídeas, elas conseguem obter mais luz que ficando lá no nível do solo. Então, elas vão conseguir uma altura maior do que ela conseguiria com seu próprio corpo, e lá em cima eles conseguem sobreviver, aumentando, né, a sua eficiência fotossintética. Também temos a forésia. A forésia é quando um organismo que não tem uma capacidade de se locomover sozinho, ele consegue ser transportado por um outro ser. Então ele vai ser levado de um lugar para o outro sem ter necessariamente a capacidade de locomoção. Então, apesar do vírus não ser considerado um ser vivo, o vírus da dengue ele faz isso, né? Ele estabelece a relação de forésia com o mosquito Aedes aegypti. O mosquito leva o vírus e acaba transportando ele para infectar, né, outros hospedeiros. Também as cracas, que são pequenos crustáceos que são sésseis, geralmente fixos em costões rochosos, áreas de área batida, né, área costeira, mas vez ou outra você consegue encontrar cracas aderidas a cascos de tartarugas marinhas e até em baleias. Então as cracas são filtradoras, elas vão filtrar nutrientes disponíveis no meio do ambiente marinho e ela não consegue se locomover. Contudo, a fase larval desses organismos é móvel. Então elas conseguem se deslocar, vão nadando e podem se fixar no casco de uma baleia, na epiderme no casco de uma tartaruga, perdão, na epiderme de uma baleia e conseguir se locomover para outros ambientes, aumentando a taxa de sucesso na obtenção de alimento. Já as relações desarmônicas entre organismos de espécies diferentes, a primeira delas nós temos o predatismo. Predatismo ou predação é quando um organismo acaba predando o outro, se alimentando de outro de uma espécie distinta. No caso, por exemplo, se uma onça preda uma capivara, ela está realizando essa interação ecológica. Ou uma libélula, que, por exemplo, se alimenta, enquanto está na sua fase larval, de larvas de outros artrópodes, como os mosquitos. Também temos o parasitismo, que é um tipo de relação entre espécies diferentes, na qual o parasita se ocupa de retirar nutrientes do hospedeiro. Então ele pode debilitar o seu hospedeiro sem necessariamente causar sua morte. O objetivo do parasita não é causar a morte do hospedeiro, é somente retirar nutrientes aos quais ele consiga sobreviver, consiga se alimentar. Então temos exemplos, as tênias, tanto em gado como em humanos, né? Tem a tênia do porco, a tênia do boi e a tênia que acaba atingindo os seres humanos também, e o carrapato, a pulga em cachorro também, né? Piolho em humanos também nós temos esse exemplo de parasitismo. Então o parasita ele nunca quer tirar tanto nutriente a ponto de matar, né? O objetivo dele não é matar o seu hospedeiro. Amensalismo. No caso do amensalismo, é uma interação desarmônica porque um determinado organismo vai produzir uma certa substância que inibe o crescimento de outros próximo dele. Então é uma maneira de ganhar a competição por espaço, ganhar a competição por recursos. E então um organismo amensal ele produz uma substância naquela localidade onde ele está instalado. Então temos o exemplo do eucalipto. O eucalipto ele produz substância que inibe o crescimento de outras plantas em redor dele. Então, principalmente aqui no Brasil, onde o eucalipto não é endêmico, ele não é local, ele não é daqui do nosso espaço, né? Ele é uma espécie vegetal trazida de fora.
Então ele não tem, nossas espécies locais aqui não têm adaptação para sobreviver à presença do eucalipto. E também tem fungos que produzem substâncias antibióticas. Um exemplo clássico é o penicillium notatum, né, que foi a grande descoberta de Alexander Fleming, né, o pai dos antibióticos modernos, que conseguiu mostrar o quanto que a penicilina, né, uma proteína antibiótica produzida por um fungo, foi eficiente no combate ao crescimento de culturas bacterianas. Também temos o esclavagismo, que é uma relação desarmônica porque um organismo ele pode escravizar outro. Né? Então, ele pode usar a força de trabalho de outro organismo para benefício próprio. Então, um exemplo que nós temos é o das formigas e dos pulgões. Os pulgões são insetos afídeos. Eles têm um aparelho bucal adaptado a sugar seiva elaborada. Então, eles perfuram o floema das plantas e retiram a seiva elaborada. Contudo, eles param de sugar quando eles já estão totalmente satisfeitos, estão cheios. Quando o açúcar, né, a seiva elaborada, ela cristaliza no ânus do pulgão. O que as formigas fazem é ficar pastoreando os pulgões de maneira a retirar essa seiva do ânus deles, não impedindo que eles fiquem saciados e usando eles como se fossem agulhas, né, seringas gigantes que retiram para elas, uma vez que as formigas não têm um aparelho sugador, elas têm um aparelho bucal cortador, né, que vai picotar, então elas ficam fazendo isso, elas ficam tirando a seiva do ânus dos pulgões, impedindo que eles parem de sugar. Então eles ficam sugando seiva e fornecendo esse material de alto valor energético para as formigas. Também temos os humanos e as abelhas, né? Então, os seres humanos têm o hábito de cultivar, né, o que a gente chama de apicultura, nada mais é do que o esclavagismo, no qual fazemos as abelhas trabalhar para nós e nisso vamos retirando o mel produzido por essas sociedades de organismos. E temos também a competição, como eu falei já anteriormente, na intraespecífica, ocorre entre organismos da mesma espécie, e aqui na competição interespecífica entre organismos de espécies diferentes, vão disputar novamente por algum recurso. Então, por exemplo, quando nós observamos jacarés e capivaras que estão disputando espaço para tomar sol, é um exemplo de competição interespecífica. Diferentes espécies vegetais também, quando ocupam uma área ensolarada na floresta, elas estão estabelecendo aí uma interação ecológica desarmônica de competição, né? E por fim, né, o nosso mapa mental, como é tradição aqui no canal, a gente coloca na final da apresentação um apanhado de tudo. Então nós temos as interações ecológicas sendo de dois grupos: intraespecíficas entre organismos da mesma espécie, que podem ser harmônicas, colônia e sociedade, ou a intraespecífica desarmônica, que é o canibalismo e a competição. E as interações ecológicas interespecíficas entre espécies diferentes, as harmônicas são mutualismo, comensalismo, protocooperação, inquilinismo e forésia, e as desarmônicas são predatismo, parasitismo, amensalismo, esclavagismo e competição. Bom, eu espero que essa aula possa ter te ajudado. Se assim for, agradeço, né? Desde já agradeço sua atenção. Se assim for e você não estiver inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like lá e bons estudos. Até a próxima!